Saudações. O mundo está passando por um momento complicado. Eu tenho feito essa série sobre a queda do mundo ocidental. Na verdade, é a queda da civilização como a conhecemos, porque isso vai afetar o mundo inteiro. E eu não acho que não vai surgir. Tem gente que acha que eu tô fazendo que você fala que do mundo ocidental cair e que no lugar de repente vai vir uma nova ordem chinesa ou uma nova ordem do que quer que seja. E eu não acho que é isso que vai acontecer. É só uma nova civilização que eles querem que surja das cinzas dessa velha, né? E composta, né? É uma espécie de Frankenstein que eles têm na cabeça deles. Enfim, eu não vou me aprofundar muito nisso nesse vídeo, mas eu estou fazendo uma longa série pormenorizando tudo que eu vejo, porque a gente precisa fazer o diagnóstico antes de pensar em fazer alguma coisa. Muita gente aqui se você acompanha o meu canal, ou se você está na minha comunidade lá do Telegram, se você entrar lá no canal do Telegram, Recanto do Guerreiro, o link estará na descrição. Você vai ter se deparado já com um vídeo, ou pelo menos com a capa do estudo do Fórum Econômico Mundial, em que eles projetam que para 2030, no máximo 2040 ali, você vai ter nada, você não vai ter nada no seu nome. E você será muito feliz. Então você não vai ter nada, mas você tem que sempre pensar, peraí, porque a ideia seria que você vai passar a alugar as coisas, assim, você vai ter as coisas de acordo com a necessidade do seu uso. O problema é que não é você que vai decidir a necessidade de uso, certo? Alguém vai decidir por você. Esse é um ponto número 1 que é problemático. O segundo ponto é que, além de não ser você que vai decidir isso daí, né? Existe um custo para isso, e esse custo ele tem que ser abarcado ou por você ou pela sociedade. E a ideia é que haja um balanço sobre isso. E tem um terceiro ponto que é, se você não é o dono daquilo que você usufrui, quem é o dono? Ninguém é o dono? Não é isso que está sendo proposto, certo? Então, por exemplo, se você, ao invés de é como Netflix. Eu acho que esse é uma boa comparação. No primeiro momento, né, serviços de streaming como Netflix são maravilhosos. Por quê? Porque você deixa de, ao invés de você ter que ir lá na locadora e alugar um filme, você vai lá e você paga o streaming e você passa a acessar todos os vídeos daquele streaming. Bom, por um tempo hoje você ainda consegue comprar eu gostei de um filme, eu vou lá e compro uma versão em Blu-ray, em DVD, ou eu pago algum lugar na internet que me vende esse filme para que eu tenha essa cópia. O que esse fórum está promovendo é que você remova, a ideia é que no futuro é que você passe a pagar só, ou de forma individual, mas ou locando online, ou assistindo através de um serviço de streaming, e isso também começa a valer para outras coisas, inclusive coisas físicas. Então você precisa de uma ferramenta, você não vai mais comprar uma ferramenta, você vai pedir por delivery, ela vai ser entregue à sua casa, você usa, depois você devolve. Então isso se aplica a um monte de coisa nesse modelo, né? E eu vejo como um modelo problemático, mas o ponto desse vídeo não é exatamente esse, mas eu acho que é bom a gente contextualizar quais são as propostas que está saindo do Fórum Econômico Mundial, né? E em específico no que tange às relações humanas. Então começa por aí. Então a ideia é você eliminar essa relação de propriedade, as relações de propriedade. Algumas pessoas vão falar que isso é muito bom, eu garanto que não vai ser bom, porque algumas pessoas acreditam que isso vai nivelar as pessoas, né? Vai nivelar
as questões de igualdade e desigualdades sociais, eu não acredito que isso vai acontecer pelas coisas que são inerentes ao modelo, né? Então, algumas pessoas se beneficiarão mais do que outras, porque a infraestrutura nunca será igual, não, ela não será igual a todos e há donos de coisas. Então, por exemplo, não é como se o Netflix não tenha ali pessoas que recebem, que têm, que são donas de papéis do Netflix. A mesma coisa vale para a Disney. Você pode ser um acionista da Disney. Então, o cliente, ele tem, todo mundo, ninguém mais é dono de um filme, um determinado filme da Disney. Você não compra, a Disney pode chegar um momento e falar assim, não, não vendemos mais filme. Se você quiser assistir algum dos filmes do catálogo, você paga o Disney Plus. E isso seria aplicado a outras coisas. Tem mais uma questão, mais um problema, que já começa a aparecer nesses serviços de streaming e que demonstram como isso pode ser problemático. Então, por exemplo, você pode comprar hoje em dia eu posso ter um filme e eu tenho esse filme, esse conteúdo daqui a 50 anos, se eu arrumar uma mídia, uma forma de assistir esse filme, eu assisto esse filme. Mas há alguns filmes que alguns estúdios estão tirando do catálogo. Então você não acha mais no streaming e não é mais vendido. Ninguém mais pode vender, a não ser que alguém tenha a cópia física para vender. E isso vai ficar reduzido a uma meia dúzia de pessoas. Né? É um número muito pequeno de pessoas. É como você colecionar filmes russos hoje em dia. Né? Então, a não ser que você conheça alguém que, sabe, é quase um trabalho assim você se sente no mercado negro, né? Tipo, perguntando como é um filme, um simples filme, né? E fora o meio de assistir, né? Eu dou exemplo de filme porque é o mais fácil, eu acho, que das pessoas conseguirem entender o que está sendo proposto, né? E isso seria aplicado a um monte de coisa, moradia e tudo mais. Agora, não é como se, por exemplo, alguém define que o seu trabalho é menos essencial do que o outro trabalho. Não quer dizer que você, com um trabalho menos essencial, vai ter menos, você vai ver nas mesmas condições que aquela pessoa que tem um trabalho que é tido como essencial, ok? Então, essa ideia de que vai eliminar as diferenças sociais é absurda, né? É absurda. O que acontece é que você começa a ter cada vez uma sociedade mais parecida com aqueles livros distópicos que tanto a gente conhece, né? Ouve falar. Então, se você prestar atenção nas estruturas do Admirável Mundo Novo e por aí vai, você vai ver alguma coisa disso ali, né? Mas enfim, eu já falei aqui no canal com relação às relações humanas, porque, em última instância, tudo que se refere a questões econômicas tem sua origem em questões sociais, nas relações de homens, entre homens e mulheres. Eu já falei aqui no canal sobre os homens herbívoros, tem um vídeo meu de anos atrás falando sobre isso. Eu já falei aqui no canal sobre essa questão dos homens que decidem, os solteirões convictos da nossa época, né? Que é o MGTOW, né? Antes eu fiz o primeiro vídeo há anos atrás, vieram me corrigir, não, é MIG, e agora eu já vejo gente falando, não, é melhor não falar mais MIG, porque o algoritmo vai te prejudicar se você falar, né? Mas enfim, então você tem essas questões. Então, eu vou falar porque o meu canal já está destruído aqui praticamente, mas é o MGTOW, né, assim, com relação a visualizações e alcance. Então eu falei sobre essas questões aqui, mas nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, se você prestar atenção no que eles estão falando, projetando para 2030, e não é só num relatório, numa série deles. Se você prestar atenção no que eles estão falando, eles abordam as questões com relação por exemplo, a baixa taxa de fertilidade do ser humano na nossa época. E isso é um fenômeno mundial, né? Uma das coisas que eles apontam é que, né, justamente a dificuldade e os programas que alguns países têm tido, alguns têm obtido mais sucesso e outros menos, né? E eu até fico me
perguntando se não é essa uma das razões, inclusive, para aquele gel que impede, que seria a pílula, ah, a pílula masculina, né? Se essa não é uma das razões dela não ter ido ao mercado ainda, né? Então, por exemplo, não faz muito tempo, eu até comentei aqui no canal, o governo da Dinamarca estava fazendo uma campanha pedindo para que os homens engravidassem as mulheres dinamarquesas, né? Porque os homens, assim, e no fim das contas, sem alterar nenhuma lei, sem alterar nada, então na verdade o que eles estão pedindo é engravidem as feministas, né? Que estão aqui do nosso país, porque, né, cumpre o seu papel cívico. Na verdade, eles fizeram uma campanha muito mais elaborada do que essa, mas se você prestar atenção na mensagem geral, no geral é essa. E eu até lembro de um comentário, né, no vídeo, falando assim, o Japão é a primeira vez que vocês vêm com essa ideia, porque os japoneses estão com esse problema lá há décadas, literalmente há décadas, e eles não conseguem reverter, né? E a questão dos hikikomori, são os eremitas dos tempos modernos, tem aumentado lá, os hikikomori lá, tem os Soshoku Keidanshi, que é o pessoal são os homens herbívoros, os comedores de mato, que não querem saber de mulheres, assim, os homens não querem saber de se relacionar com mulheres, e as mulheres agora também estão com dificuldade de se relacionar com homens lá, né? Então é 1/3 da população lá que tem bebês e que casa e tudo mais, é 1/3 só da população japonesa. É uma coisa terrível. A sociedade, ela não tem como se manter, como se sustentar nessas questões. Mas nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, eles falam assim, olha, existem duas possibilidades apenas, assim, no geral tem variações, mas há duas possibilidades. Uma, ou, ou vai haver uma retomada a partir de os homens passarem a aceitar melhor, né, a reversão de papéis. Então, a ideia de que a mulher pode, de repente, sustentar a casa e o homem vai ficar tomando conta dos filhos, né? Ou os homens se conformam com essa ideia, ou vai ter que haver o contrário, ou seja, ou os homens, os homens vão voltar às suas, homens e mulheres voltarão aos uh, seus papéis tradicionais. Aí a única diferença dos dois modelos é que em um deles há uma prosperidade maior, o que as mulheres estão tomando conta, e o outro é a menor prosperidade econômica, porque os homens estarão à frente. Por que só que isso não está explicitamente no relatório, mas se você prestar atenção, eles estão te dizendo por que eles acreditam nisso. E o motivo é muito simples. Boa parte dos empregos que são ocupados por homens, eles projetam, não quer dizer que vai acontecer, mas eles projetam que esses empregos deixarão de existir. Então, por exemplo, muitos homens trabalham como motorista. É um número enorme de homens que trabalha como motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista trabalhando mesmo se você parar para observar controlador de voo e tudo mais, você vai ver que a maioria é homem, né? No geral, esse tipo de profissão, tanto de uma ponta até a outra, né? Ou seja, desde mesmo em questões de linhas férreas e tudo mais, são trabalhadores masculinos. E a projeção deles é que todos esses empregos sejam transferidos para automatizações. E que já com as mulheres isso vai acontecer também, mas vai demorar mais. As profissões tidas como femininas ainda, as tipicamente femininas, elas vão perdurar um pouco mais. Professora, enfermeira, né? Questões do tipo cabeleireira,
tudo que está no setor de serviço, né? As mulheres elas têm uma predominância maior no setor de serviços, mesmo nos escritórios. Muito frequente você entrar no escritório e tem uns homens ali trabalhando, geralmente nas chefias, mas até isso tem mudado. E um monte de mulher ali trabalhando como secretária, como auxiliar, e hoje em dia, como eu disse, isso tem se alterado, né? Além disso, há um esforço governamental e civilizacional para que as mulheres preencham mais cargos e tenham maior predominância no mercado. Por exemplo, eu vi recentemente um estudo, uma pesquisa, né, que apontou que, uma estatística, na verdade, né, que em média é isso, para cada 300 financiamentos dados a mulheres, havia 20 dados para homens na área acadêmica, para áreas tipicamente masculinas. Então, pessoas ali então, ou seja, a maior parte, isso nos Estados Unidos, tá? A maior parte do dinheiro para pesquisa estava indo para a mão de mulheres, está indo para projetos. Aí a gente pode olhar e falar assim, tem um monte de projeto que é absurdo, inútil, não serve para nada, ninguém vai usar, ninguém vai ler, mas não importa. De alguma maneira, a sociedade continua tirando dinheiro dos homens, né, e entregando na mão de mulheres para que elas consigam ocupar mais espaço, né? Então, essa é a ideia que eles passam lá, que os homens, idealmente, eles vão se contentar, né, com essa mudança de regra, né? Essa mudança de papéis, né? Essa alteração dos papéis. Mas não acontecendo isso, eles projetam que, olha, eventualmente vai sim se estabilizar, só que o tipo de pessoa que vai passar para frente vai ser diferente, serão famílias nos moldes mais tradicionais. Só eu vejo um problema com isso, alguns problemas práticos, né, e do porquê que eles não têm obtido sucesso em convencer homens e mulheres a reverter essas regras, né? Esses papéis dentro da família. E o principal motivo é o motivo pelo qual a maior parte eu vejo muita gente se tornando MGTOW. E muita gente decidindo seguir seu próprio caminho, muita gente decidindo virar solteirão convicto e tudo mais. Que é o quê? É o fato de que mulheres não se sentem atraídas por homens que estão iguais ou abaixo delas profissionalmente ou em uma série de fatores. Elas querem que o homem lidere, elas querem que o homem, no geral, você pega uma guria que ganha 100 mil reais, ela quer, por ano, 200 mil reais por ano, ela quer se casar com alguém, ou quer namorar alguém, ou quer ter alguém que ganhe 200 ou 300 mil reais. Ou, pelo menos, a não ser que o cara seja um dos 10, 20% mais bonitos lá e tudo mais, mas esse cara tem tudo. Esse cara geralmente não precisa, né, são os 20% dos homens que conseguem 80% das mulheres, porque eles têm já alguma estrutura de dinheiro, e eles vão lá, assim, é aquele 1%, né? Alto, aquela combinação de alto, tem algum dinheiro, não precisa nem ter muito dinheiro, mas tem algum dinheiro, vai para academia e conhece alguma coisa da psique feminina. Esses caras acho que muitas mulheres até topam ficar com esses caras, mas esses caras não precisam ficar com elas, né? E 80% dos homens, a grande maior parte dos homens, que não vão se sujeitar a essa regra, que não vão se sujeitar eles não serão reduzidos confortavelmente a esse papel, né? Aqui no Brasil,
eu olho para as estatísticas e falo, isso não é tão assim como é fora do Brasil, porque no Brasil nós não temos muitos. Eu falo que tem certas coisas que são dádivas às avessas, assim, você vira e fala assim, puxa, isso era para ser um grande problema, mas acaba não sendo no longo prazo. Então, o fato de que no Brasil, ah, nós não, no fato de nós não sermos uma sociedade de tecnologicamente de ponta, assim, assim nosso setor industrial até passou por uma questão por uma desindustrialização e ainda que nós estejamos, nós obtenhamos, né, toda a tecnologia de ponta do mundo, mas a gente obtém de forma externa. E o brasileiro típico, ele tem uma realidade que é completamente alheia a de muitos dos países que, que, uh, que eu vi ali, né, como sendo estudados, né? Uh, e então, no fim das contas, o Brasil tem alguma vantagem. E eu gostaria de abordar, de retomar, assim, como está essa questão, né? Porque eu fiz aquele vídeo falando dos homens herbívoros há muito tempo. Então, com relação aos homens herbívoros, não mudou muita coisa. Os hikikomori também, eles têm aumentado, homens e mulheres, são os eremitas, né? Aquelas pessoas que realmente se isolam e, no máximo, elas jogam videogame, mas elas não têm muito contato com o mundo externo, né? Aí tem o pessoal dos MRAs, né, que são os ativistas dos direitos dos homens, é um movimento que ele merecia mais apoio dos homens no geral, mas eu vejo que os homens eles têm uma dificuldade maior do que as mulheres para se organizar com relação a isso, né? Os homens eles preferem fazer as coisas de uma outra maneira, que é onde entram os MGTOWs, né? Assim, que é essa história do Man on Strike, os homens ficam de greve, eles entram em greve e eu falo assim, tá bom, você quer destruir a sociedade, que se dane, né? Destrói esse negócio, tô nem aí. Eu não acho que a banda toca dessa maneira, nem para benefício dessas pessoas, nem dos próprios MGTOWs, nem do restante da sociedade, mas, seja como for, eu já vi uma descrição de que o MGTOW, ele de início, ele tinha uma pegada mais libertária, né, nos Estados Unidos, pelo menos, e depois ele foi adquirindo características cada vez mais do que eles chamam lá de alt-right. Tem muito estigma nisso daqui, em torno disso aqui, mas enfim. Aí, além dos MGTOWs, tem os incels. Os incels são assim, eu falei dos 80%, mas desses 80%, metade consegue ainda se relacionar com o sexo oposto e tudo mais. No Brasil, eu acredito que seja mais do que isso. O brasileiro ainda consegue casar e ficar casado pelo menos é o que aparece nas estatísticas, né? Eu sou casado e estou muito bem, mas aí tem os incels. Os incels eles já não conseguem, né? Eles não conseguem não assim, é involuntário, né? Incel vem de involuntary celibate, né? Então são celibatários involuntários e eles antes você só tinha homens nessa posição, né? Hoje em dia você já está surgindo a versão feminina dos incels, que são as femcels, né? Então que é o pessoal que chama são exatamente isso, são mulheres que não conseguem se relacionar. E uma parte delas por motivos diferentes. Então os incels são simplesmente porque eles não são atraentes para o sexo oposto. Então seja porque eles não... bom, as mulheres elas foram convencidas de que elas merecem tudo. Então, elas merecem ter uma carreira mais elevada que elas conseguem, elas merecem ganhar mais, merecem ter mais espaço no mercado de trabalho, e elas merecem também um homem que seja maravilhoso, que a aceite do jeito que ela é, mas que, assim,
mesmo que ela esteja, vamos supor, ela pode estar obesa e só que ela só quer um cara que seja malhado. Ela, a sociedade tem dito para as mulheres que ela merece, que as mulheres elas têm que aceitar o seu próprio corpo, mas que elas têm que olhar sempre para o topo. Então, ou seja, alimentando a hipergamia feminina, alimentando o solipsismo feminino, e convencendo as mulheres de uma realidade que não existe, que elas simplesmente que não está ali. E quando elas acordam para a realidade e percebem o que aconteceu, elas já estão com 40 anos, né? Então, quando você para observar essas coisas assim, então você vai ver que muitas dessas femcells elas estão delusional, elas são assim, elas estão iludidas pela sociedade. Então a sociedade diz para elas que elas têm lugar, né, para elas, que elas vão conseguir arrumar um cara maravilhoso, que elas vão conseguir ter os filhos que elas quiserem aos 30 e tantos anos, arrumando um cara que é assim, se aos 35 anos ela já tem um baita salário, que ela vai conseguir um cara com um salário muito mais alto, muito melhor, né? E desejado por várias mulheres, mas ele vai escolher ficar com ela, né? E você vê que isso é impossível. Muitas dessas femcells são mulheres que desde cedo elas são conhecidas, olha, não aceite um cara que é menos do que você perceba como menos do que você, né? E elas acabam não ficando com, pelo menos assim, tem algumas mulheres que partem para relacionamentos no geral, mas algumas dessas mulheres não. Elas nem conseguem porque elas estão nessa espécie de bolha aí. Então é um fenômeno meio diferente dos incels, mas enfim. E aí tem essa questão do, assim, também tem surgido essa questão do simping, ou seja, são homens que uh, homens que se sujeitam, né, a, ao ridículo, né, e à humilhação até, para ganhar em troca de alguma atenção feminina, por menor que ela seja. E é daí que surgiu esse negócio de OnlyFans, né? Então, hoje em dia é muito comum as mulheres muitas mulheres abriram, né? Vão lá, abrem um OnlyFans para postar suas fotos, mas receber dinheiro por isso, né? Só que assim, o que aconteceu é que no fim das contas, um número tão grande de mulheres abriu o OnlyFans que já não tem mais tanta procura assim, na questão de oferta, né? E tem muita oferta, então eu vi que recentemente que a média do que aquelas gurias ganham lá por mês, se eu não me engano, é US$ 180. Dá o que? R$ 1.000, né? A média lá fora, né? E é pouco, é pouco. Isso para uma pessoa que está lá assiduamente fazendo, mas é um fenômeno que é triste, né? E desse negócio de simping que é esse desejo pela afeição feminina, retraído, porque a pessoa fica, ela não consegue, um incel, né? No caso, por parte dos incels, eles gostariam de ter alguma afeição feminina. Ah, Se ele não vai pro caminho do guerreiro, que é o NoFap, que é a castidade, né, que é o que eu recomendaria, né? Então, já que você quer seguir por esse caminho, vai para... Seja assim, aquela história, já fiz essa crítica no canal aqui. Eu não vejo esses homens, se tornando uma versão nova dos Templários, sabe? Ou seja, nobres cavaleiros dispostos a dar sua vida para salvar a civilização e para defender a fé e tudo mais. Não, o que eu vejo muitas vezes são homens que, assim, retraídos no seu mundo, né? E que acabam caindo vítimas ou de simping ou daquela aberração do tecno-waifuísmo, que eu já tratei aqui no canal, né? Então, se você quiser saber o que eu penso sobre isso, tem vídeos aqui no canal. Aí também tem, para não dizer que não falei das flores, né? Tem a solução feminista, né?
que é o MLM, que é o Men's Liberation Movement, o movimento de liberação dos homens, que na verdade quer que os homens fiquem mais afeminados, né? E, bom, como se precisasse, né? Assim, não é segredo de que os homens estão cada vez mais efeminados, e até no sentido clássico da palavra, porque classicamente não é, efeminado é aquele que tem trejeitos de mulher, não é uma coisa assim, é aquele que é aquele que evita o sofrimento, evita a dor, segue pelo caminho mais fácil. Então, o termo clássico, quando é mencionado pelos escolásticos, por exemplo, quando eles falam de efeminados, é justamente isso, né? Então, tanto que eles vão falar, por exemplo, que ao se referir a algumas mulheres, dizendo que elas não eram efeminadas. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, né? Então, ou seja, pessoas que são aguerridas, né? Enfim. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse fenômeno da Pick Me Girl. Então, o que é a Pick Me Girl? Esse é o movimento, assim, é a tribo mais curiosa, que eu acho mais interessante de observar hoje em dia, que é o quê? São aquelas gurias que que decidiram tomar as dores e o posicionamento no caso dos homens, né? Então elas defendem por alguma razão desde cedo, muitas delas são novas, né? Elas defendem as coisas que assim, que você vai ver muita gente dentro de MGTOWs e tudo mais, dizendo que não existem mais. Então, elas vão defender a virgindade, vão defender... então, né, eu fiz algumas anotações aqui, né? Então, são tradicionais, mas esse termo é derogativo, de Pick Me Girl, porque eles falam assim, elas só falam isso, né? Esse ataque parte tanto de homens como de feministas, né? Acusando essas gurias, né, de estarem só fingindo que são diferentes só para chamar a atenção, né? Então ela fala, olha só, eu sou tradicional, olha, eu sou virgem, olha, eu sou não sei o quê, né? Olha, eu sou virgem, não, mas eu defendo a virgindade, eu defendo os homens, né? Eu defendo as regras, assim, ó, os costumes tradicionais né, de homens e mulheres, né, os papéis tradicionais de homens e mulheres e tudo mais, né? Então, elas defendem housewives, né, que é as donas de casa, né? Defendem os valores ligados à virgindade, defendem que a mulher deve fazer tudo o possível para agradar os seus maridos, né? Defendem frequentemente modéstia, o uso de pouca maquiagem. E tem essas gurias aqui no Brasil. Eu já vi que, assim, eu não tenho Instagram, mas a Júlia já me mostrou algumas gurias que... algumas eu até olho e falo, nossa, isso é meio exagerado, mas enfim. Mas tem essas gurias também aqui no Brasil, mas não acho que não entrou na guerra cultural ainda, até mesmo porque não precisa tanto aqui no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos e na Europa eu vejo que, mundo afora, eu vejo que é uma guerra, assim, imediatamente elas são atacadas, e é muito atacadas, assim, é bastante, né? Algumas saem então, viciously attacked by feminists and rage-pilled dudes. É tipo isso. Elas são atacadas com muita veemência, né? Tanto por feministas quanto pelos caras que ainda estão na red pill, né? Na rage pill, né? Que estão na rage ainda, que estão com raiva, né? E aí tem essa hashtag, né? Que é tweet like a pick me girl, né? Então, que quando alguém decide fazer graça, né? Alguém decide zombar de uma guria falando, você tá tweeting like a pick me girl, né?
E eu acho interessante, é uma coisa que eu acho que vale a pena ser estudada. E até mesmo porque existem algumas que são, de fato, Pick Me Girls. Porque uma outra coisa que eu vi foram algumas histórias, algumas postagens que você vai achar no Reddit e tudo mais, de gurias falando assim, eu com o meu namorado, com o meu noivo, eu sou tradicional, mas eu arrumei um cara pra ficar com quem eu não me importo, porque eu não importo a imagem que ele faça de mim, mas com o meu namorado eu quero que... Então, essas pessoas pode ser que, assim, algumas dessas pessoas estão aí fora, mas não são todas, eu garanto que não são todas, né? Eu garanto porque, novamente, eu conheço algumas mais dentro da igreja. Fora da igreja eu não conheço nada, zero, nenhuma pessoa. Mas não dizendo que não tenha dessas pessoas dentro da igreja, mas até quando você vê as diferenças, eu já trouxe essas estatísticas aqui no passado, entre pessoas que atendem certos ritos da igreja católica, por exemplo, e com diferença a outros ritos dentro da igreja católica. Então, ah, pessoas que as gurias... Eu não vou ficar destrinchando muito esses dados aqui, porque eu já disse que eu acho que as comunidades devem ser preservadas dentro da sua lógica interna, né? Senão começa a aparecer elementos de fora que entram só para estragar. E eu acho que é disso que a civilização não precisa. Porque eu acho que essa elite mais rasa do Fórum Econômico Mundial, eles estão apregoando algo que eles não entendem, porque eles estão defendendo modelos impossíveis. Os dois principais modelos, que na verdade eles dividem cada uma dessas possibilidades em países com maior intervenção estatal e menor intervenção estatal e as diferentes resoluções dessa questão. Mas quando você para ligar os pontos, aquilo lá não está certo. Aquilo lá vai dar ruim, não vai ser da maneira como eles estão colocando, né? E o que eles, na verdade, vão conseguir é fazer a sociedade ruir por completo, praticamente, né? Por completo. E é exatamente isso que gente da elite mais acima quer. Mas eles não ficam se explicando para as pessoas, eles pedem os relatórios. Elabora o relatório aí, eles sabem ligar os pontos. Eles são treinados, eles têm esse treino. Você vê pelos escritos, quando você tem acesso a algum escrito dessa gente, né? Você vê que eles têm esse treino de ligar os pontos, de saber exatamente, na verdade, o que você está elaborando como final desse cenário, na verdade, não é esse. Isso daí vai dar errado. Há inconsistências aqui dentro. E eles sabem disso, né? Então, assim, mas sim, eu achei que era válido trazer isso para você. Se você se interessar por esse conteúdo e você quiser alguma fonte, alguma coisa, eu vou te encaminhar lá para o Telegram. Vai lá para o Telegram, pede lá no Telegram, procura no Telegram, provavelmente já está lá. Uma série de coisas que eu falei aqui, na verdade, já estão em vídeos ou matérias que eu já coloquei no Telegram, mas é que é muita coisa, eu posto bastante coisa lá, mas para mim é mais confortável fazer dessa maneira, porque da maneira como eu fazia antes, de ficar colocando link por link aqui, eu perco bastante tempo e no fim das contas quase ninguém entra, porque eu colocava os links, deixava lá no meu site. As pessoas, eu tenho a contagem de visualização, tinha gente pedir aqui as fontes, 5 pessoas entravam nas fontes para ver. Então era mais importante para elas que saber que eu tinha colocado alguma fonte ali do que ir lá e verificar a fonte. Então fica aqui o meu convite para que você entre no canal do Telegram, Recanto do Guerreiro, o link estará na descrição. E eu acho que tem muita coisa para debater sobre isso, tem bastante coisa legal para falar sobre isso, mas eu acho que uma das maneiras de fazê-lo é através daquela chamada, do podcast, do formato de podcast do Telegram, que eu acho bem legal. Então você entra numa chamada que eu abro lá, eu vou colocar o link, postar o link num determinado horário, vou avisar o horário com antecedência, e inclusive eu vou
anunciar aqui no YouTube, pretendo pelo menos. E aí você entra lá e ouve o que tem para dizer. E no final você clica para levantar a mão e eu abro o microfone para você falar. Acho que essa pode ser uma maneira interessante de fazer as coisas. Vamos ver se dá certo. Seja como for, fica aqui o meu convite para que você entre no Telegram, ok? Eu vou ficando por aqui, né? Eu quero terminar com uma mensagem positiva, né? De que o lado bom de, dessas pessoas que estão promovendo essas ideias, existe um lado positivo, é que quando você não sabe para onde você está indo, a tendência é você errar no meio do caminho. E você constata na história de que há erros, eles erram de novo, de novo, de novo. É que eles são persistentes, eles trabalham através de mecanismos que perduram por muito tempo, como são as escolas de mistério, né? Então, você tem maçonaria, Rosa Cruz e tudo mais. E as famílias dinásticas. E a boa notícia é que você pode ter a sua. Né? Você depende muito de você, do seu e da sua capacidade de manter boas pessoas do seu lado e de ser uma pessoa fiel, né, leal e aos seus amigos, né, se você é uma pessoa que apunhala pelas costas, você não vai conseguir agir por 50 anos aí, você não tem como interagir com a história, você não vai deixar marcas na história, mas algumas pessoas certamente irão, e eu acho que, assim, nós não somos meros peões nessa batalha, né? Nós também, dentre nós, há reis e rainhas, bispos e cavaleiros aí, né? Bom, enfim, eu vou ficando por aqui. Convido mais uma vez para que vocês entrem no Telegram. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.